Oi, alunos! Hoje, na nossa aula, nós iremos revisar, pensando na resolução da atividade avaliativa e na prova que teremos na próxima semana, nós estaremos revisando o conceito de campo magnético em um fio retilíneo. Para que nós compreendermos esse conceito de campo magnético, nós temos que saber de onde é que ele surgiu. Antes de tudo, campo magnético, magnetismo e eletricidade eram estudados separadamente. Mas um pesquisador chamado Ørsted, ele fez uma pequena e simples experiência e identificou que o fluxo de elétrons que caracteriza a corrente elétrica gerava ao seu redor um campo magnético. O experimento consistia basicamente do quê? Consistia de uma bateria, onde essa bateria ela é uma fonte de tensão, que ela pode ser qualquer valor dado em volts, Essa bateria, quando está em um circuito elétrico, ela gera uma tensão. Essa tensão elétrica gera uma corrente elétrica nesse circuito e, em consequência disso, isso vai fazer com que o meu aparelho, no caso uma lâmpada, ilumine. Nesse caso, nós temos aqui uma chave. Essa chave, quando fechada, no caso aberta, ela interrompe o meu fluxo de elétron. Então, na situação que nós visualizamos agora, nós não temos corrente elétrica passando pelo circuito, já que nós temos a chave aqui aberta. É a mesma coisa que você observa quando a lâmpada do seu quarto está apagada. Isso acontece por quê? Porque a chave do circuito se encontra aberta. Para que o circuito e a lâmpada passe a estar acesa, o que é que tem que ocorrer? Tem que ocorrer que eu tenho que apertar meu interruptor e o meu interruptor vai fazer com que a chave se feche. Mas antes de nós fecharmos essa chave, nós temos que analisar um outro pequeno item que nós temos aqui. Nós temos aqui uma bússola. A bússola, basicamente, ela é um simples ímã que sofre interação facilmente com campos magnéticos. Ela serve para que nós possamos nos orientar em relação aos polos norte e sul do planeta Terra. Sabemos que o nosso planeta Terra ele funciona como um enorme ímã. Quando o circuito está com a chave aberta, não há corrente elétrica. E observamos que o meu ímã não sofre nenhuma interação. Ele fica imóvel, sofrendo única e somente a interação do campo magnético da Terra. Mas o nosso pesquisador, o que ele fez? Ele pegou a nossa chave e fechou ela. Ao fechar essa chave, o que aconteceu? Aconteceu que o meu circuito elétrico passou a ter uma corrente elétrica. Detalhe importante, a corrente elétrica sempre vai do polo positivo para o polo negativo. Essa corrente elétrica passou a alimentar a minha lâmpada passou agora a gerar uma determinada, vou botar de cor aqui, pessoal, uma determinada cor, Ela passou agora a gerar luminosidade. Isso serve para representar que agora o meu circuito ele está fechado e que nele passa uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica passa por um fio e esse fio passa próximo à bússola. O que é que acontece agora? Acontece que agora a minha bússola ela vai sofrer influência da corrente elétrica. Então, ela que estava imóvel e sofria influência única e somente do campo magnético da Terra, agora ela sofre influência da corrente elétrica. Então, mas se o ímã, que no caso é uma bússola, ele só interage com outro ímã, então significa o quê? Significa que o fluxo de corrente elétrica ele gera um campo magnético.
Então, através desse pequeno experimento, identificou-se que um fluxo de corrente elétrica, que no caso é um campo, uma corrente elétrica, ele gera ao seu redor um campo magnético. E a característica desse campo magnético é que ele vai ser perpendicular à corrente elétrica. Significa o quê? Significa que ele vai fazer um ângulo de 90 graus, ok? Então, agora sabemos de onde é que vem, como é que foi descoberta o fato de uma corrente elétrica gerar um campo magnético, né? Foi um simples experimento.